Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde, lendo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 23. 1 Samuel 16, de 14 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor, nós, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos teus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Meus irmãos, Davi aqui, já detentor da autoridade, da unção, do Espírito de Deus, da autoridade para o exercício do reinado, é convocado agora por Saul, que por sua vez já não tinha mais o Espírito de Deus, a autorização de Deus para reinar. A coroa estava sobre a cabeça de Saul, porém o ungido de Deus para reinar sobre Israel era Davi. Naquele momento, Saul ainda não tinha esta informação. E o texto da palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo do Senhor havia se retirado de Saul e um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. Meus irmãos, o texto fala em um espírito maligno. Não necessariamente nós devemos compreender que esse espírito maligno fosse alguma espécie de demônio, uma possessão maligna ou algo assim, mas um espírito de abatimento, uma tristeza, uma angústia, uma aflição sentia Saul. E esta aflição, essa tristeza, essa angústia que Saul sentia, só era aliviada, apenas podia ser aliviada pelo som da harpa. A melodia que aquela harpa entoava, que era tocada ali, aquela melodia, tão somente ela era capaz de acalmar Saul, servo do Senhor. Naquele momento, meus irmãos, Davi é convocado a estar ali, porque ele era o único que detinha o conhecimento suficiente para, com a sua música, com o toque da harpa, acalmar Saul naquele momento. Aí nós vemos, meus irmãos, mais uma das lições que o texto da palavra do Senhor nos dá. Davi era um jovem simples, um jovem
capaz, como diz o texto da palavra do Senhor, de, com a sua habilidade de pastor, conduzir aquele rebanho do seu pai. Mas Davi também possuía essa virtude de ser um músico e de que, com a sua harpa, acalmar o coração de Saul. Naquele instante, meus irmãos, nós vamos perceber ali que o recurso que Davi tem nas mãos é a sua harpa. E este recurso simples, este instrumento nas mãos de Davi, servia para acalmar Saul, para trazer paz ao coração de Saul, para repreender o espírito de tristeza, de angústia e de aflição que dominava o coração de Saul naquele momento. E aquele instrumento que estava nas mãos de Davi naquele instante era forte o suficiente para dar solução ao problema enfrentado pelo rei Saul. A harpa poderia ou deveria ser apenas um instrumento simples de um pequeno e jovem pastor, mas que, quando colocado à disposição de Deus, a serviço da obra do Senhor, teve ali, naquele caso, naquela situação, a virtude de acalmar o coração aflito do rei Saul. Meus irmãos, o texto da palavra do Senhor nos ensina a não desdenharmos, a não termos ou oferecermos pouco valor àquilo que o Senhor tem a oferecer. Porque no caso de Davi, ele era apenas um jovem simples. Ele era apenas um jovem que detinha nas suas mãos uma harpa. E, sendo assim, ele pôs este talento a serviço e à disposição do Senhor, e o colocando a serviço e à disposição do Senhor, Deus o usou naquele momento para que pudesse trazer paz ao coração aflito de Saul. Os nossos recursos postos nas nossas mãos, quando estão à disposição do Senhor, eles também podem trazer paz aos corações aflitos. Os recursos dos quais dispomos, por mais simples que possam parecer aos nossos olhos, ao nosso simples olhar humano, eles são, na verdade, algo muito importante quando posto à disposição de Deus. Meus irmãos, a expectativa de Deus a nosso respeito é que nós estejamos colocando à disposição dele os nossos recursos, por mais simples que eles possam parecer, por mais insignificantes que eles possam parecer aos nossos olhos, mas quando colocados à disposição do Senhor, Deus os usa de tal maneira, de tal forma, que preenche toda a necessidade, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo de que carecem os servos de Deus. O convite que a palavra do Senhor nos faz é colocar à disposição do Senhor os nossos recursos, sejam eles quais forem. Que nessa tarde nós tenhamos a disposição de colocar à disposição do Senhor os nossos recursos, sejam eles quais forem, aquilo que você souber fazer, aquilo que você tiver para oferecer, coloque à disposição do Senhor, pois o Senhor fará bom uso e por intermédio deles o Senhor trará paz ao coração daqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus traga paz ao nosso coração. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de examinar a Tua Palavra, de encontrar nela, Santo Deus, respostas que satisfazem as nossas preocupações, sejam elas quais forem, ó Deus. Ó Deus, e nesse instante, te pedir, Santo Deus, que Tu nos encoraje, ó Deus, a colocar os nossos recursos, sejam eles quais forem, ó Deus,
a plena e total disposição do nosso Senhor. Que eles estejam, Santo Deus, disponíveis a Deus, disponíveis ao Senhor, para auxiliar e abençoar a vida de tantos irmãos e irmãs que deles haverão de carecer. Abençoa-nos, a Deus, agora e dá-nos a tua paz. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal. Atende, Pai, a nossa oração e o clamor da tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não somente a oportunidade de ouvi-la pelo coro do Jardim das Oliveiras, como também somos convidados a cantarmos juntos o Natal e a união do corpo de Cristo, que é a sua igreja.